16. Evangelho de João 16 diz assim: tendo dito estas coisas, para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o seu coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Não virá para vós outros, se porém eu for, ele vos enviará. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos disser, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará estas coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém? Nós estamos falando nesses dias, pode se sentar, sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu quero ler esse texto numa outra versão. Queria que você ouvisse bem a linguagem dos dias de hoje. Eu vou ler o mesmo texto que acabamos de ler agora. Diz assim: E Jesus disse ainda: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando estas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta onde que o Senhor vai. Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Consolador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não poderiam suportar isto agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim trará glória para mim. Jesus, você que quer entender melhor a pessoa do Espírito Santo, nós estamos falando essas quintas sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está vivo e habita em nós, amém? E você que quer conhecer melhor, você tem que estudar João 16. Jesus começa a falar aqui, apresentar a missão do Espírito Santo. A melhor maneira de a gente conhecer uma pessoa é sabendo qual é a missão dela, não é? E aqui ele começa a falar da missão do Espírito Santo.
e eu vou começar do final para trás. Ele fala no fim, no último versículo que nós lemos, que é o 14, nessa versão que eu li, ele fala que quando ele falar as coisas que eu tenho para dizer, quando ele falar essas coisas para você, ele vai me glorificar. O que ele está querendo dizer? Que a função, a missão principal do Espírito Santo é fazer com que o Espírito Santo seja o comunicador, ele traga a comunicação, o entendimento do que Jesus é e foi naqueles dias para os discípulos. Ele é aquele que vai se comunicar com os discípulos, ele vai se comunicar naqueles dias com os discípulos e fazer eles entender tudo que Jesus disse. Jesus fala: eu não pude falar tudo para vocês porque vocês não puderam suportar. Naquele tempo ainda os discípulos não tinham o Espírito Santo. Jesus, ele não podia falar todas as coisas, porque falando todas as coisas seria desnecessário, porque eles não compreenderiam. Lá em Marcos 4, 36, nós vamos ler Marcos 4, 33 e 1 Coríntios 3, 2, nós vamos entender isso. Marcos 4, 33 fala: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Numa outra versão, coloca a outra versão, por favor, que nós temos aí. Olha o que fala na outra versão. Travou? E com muitas parábolas lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. Por que Jesus pregava em parábolas, contando historinhas? Olha as aves do céu, olha, elas voam, elas não fazem nada, não plantam, e Deus cuida delas, não falta nada. Olha os lírios do campo, como Deus veste eles, eles não trabalham, não fazem nada, e Deus veste eles. Assim também vosso Pai que está no céu vai vestir vocês, vai alimentar vocês, querendo desconstruir. Você vê que o papel de Jesus é desconstruir, é trazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Quando, por exemplo, eu citei esse versículo, Jesus dizendo para a multidão: olha as aves do céu, ela não trabalha, ela come. Olha os lírios do campo, não trabalham, se vestem bem. O que ele está querendo dizer? Não se preocupem com comida e nem bebida, com que a vez de vestir, que isso é um cuidado que vem de Deus. Por quê? Porque lá no Éden, quando o homem estava lá, ele tinha tudo, e ele não trabalhava para ter as coisas, ele trabalhava porque o trabalho dele tinha a ver com o propósito que Deus deu para ele, de cuidar do jardim, de guardar o jardim. Mas ele não trabalhava em troca da recompensa de ter o que comer, em troca de ter a recompensa de ter o cuidado de Deus. Não, Deus cuidava do homem, porque Deus, tendo o homem como sua criação e seu filho, Deus sustentava o homem. E depois Deus fala para o homem: por causa do seu pecado agora você vai ter que comer do suor do seu rosto. O que é isso? Criou essa mentalidade de que agora nós comemos como recompensa do nosso trabalho. Mas a partir do momento que nós convertemos a Jesus Cristo, a nossa mente tem que converter junto. E nós temos que entender que, embora tenhamos saúde, somos trabalhadores, todos estamos trabalhando, nós não estamos nos vestindo ou comendo bem por causa do nosso trabalho, mas porque Deus tem cuidado de nós. Então Jesus está trazendo essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Por quê? Quem aqui já se sentiu culpado quando você tem um dia de folga para descansar? Eu muitas vezes já me senti culpado. Muitas vezes. Eu sempre falo isso com a minha esposa. A gente que é pastor, a gente é muito ativo. Até eu estava conversando com o pastor Eric, ele falou assim, o Eric lá de Cruzeiro: nossa, eu estou com uma gripe aqui tão forte que eu estou 3 dias de cama. Ele falou: isso aqui foi um presente que Deus me deu para me descansar sem que eu me sinta culpado. Ele falou assim. Eu falei: eu te entendo muito bem, né? A gente mudou esses dias, levou uma semana para colocar tudo em ordem. E ontem, que foi o primeiro dia que eu tive livre para poder descansar, sabe o que eu fiz? Eu pintei o resto da casa junto com meu pai, né? Aí o pastor Adriano falou: meu Deus do céu, você não para. Eu falei: eu não consigo. Aí no final da noite estava com dor nas costas e tudo mais. Fiquei até 8 horas da noite pintando com ele as coisas, porque às vezes eu não aguento ficar parado, me dá uma culpa. Eu falo: meu Deus, né? Ainda mais a gente que é pastor, trabalha de segunda a segunda. Aí domingo é o dia que você está visitando as pessoas depois do culto, para almoçar, para ter tempo com os irmãos, para fazer visitas. Aí às vezes você pega um dia de semana, uma segunda, uma quarta, para descansar. Aí alguém te vê de bermuda lá no Baronesa, quarta-feira, 2 horas da tarde, vai falar o quê? Vagabundo. Não é isso que vão falar? Não é verdade? Ah lá, vai ficar olhando: ei pastor, primeira coisa que o povo fala: vida boa, hein? Aí já vem o espírito da acusação na tua mente: pam, pam, pam. Ó, estão achando que você não faz nada.
Aí você fala, ai meu Deus, já não vou lá no Baronesa mais, eu vou em horário alternativo, já não vou de bermuda. Então vem essa acusação. E aí o Senhor ele vem trazer o quê? Uma mudança de mentalidade, uma metanoia, porque o pecado ele deteriorou nossa mente. Então, através dos ensinos de Jesus, ele vem trazer uma mudança de mentalidade para o povo. Só que como que ele faz esse ensinamento? Agora você vê que a compreensão das pessoas ficou limitada. Antes a compreensão das pessoas era ilimitada, porque elas tinham conhecimento que vinha direto de Deus. Aonde eu estou morando lá agora, todo dia 5h30 começa a aparecer um tanto de pássaro, de várias espécies, eles começam tudo a cantar. Eu falei, Daniela, olha que tremendo. Falei para ela hoje, né? Graças a Deus, lá nessa casa que a gente está morando, eu tenho um quartinho de oração. Lá tem um vidro assim grande, eu consigo ver parte da cidade. Eu estava vendo o pôr do sol, estava orando hoje, eu gosto de orar na viração do dia. E aí eu falei, Dani, olha que tremendo, na hora que dá 5h30 para frente, os passarinhos começam a cantar, como nunca. É de manhã cedo e nesse horário. Ela falou, por quê? Eu falei, aquele dia eu falei na igreja. O dia começa quando? Nas 6 horas da tarde, na viração do dia. Em Gênesis está escrito lá, e foi tarde, foi noite, e então foi o primeiro dia. Foi tarde, noite, manhã, e deu o primeiro dia. O dia não começa de manhã. O dia para Deus e no calendário judaico começa à tarde, no entardecer. Sabia disso? Já preguei sobre isso aqui. Então você vê, você não sabe disso, porque a cultura romana e grega ensinou você que o dia começa de manhã. Mas na Bíblia está escrito que foi tarde, noite e foi-se o primeiro dia. O primeiro dia da terra, do princípio, foi contado assim, tarde e noite, depois manhã. Não manhã, tarde e noite, então foi-se o primeiro dia. Mas tarde, noite, manhã e foi-se o primeiro dia. Porque na viração do dia que Deus ia estar com o homem. Então o dia começa quando Deus está falando comigo, quando Deus está me orientando, quando Deus está me conduzindo. Então meu dia começa ali, porque a partir desse conhecimento de Deus eu vou caminhar, eu vou ter minhas decisões. Mas o dia começa no entardecer, mas quando Deus está comigo no entardecer, eu não tenho medo de entrar nas trevas com Ele, porque é Ele que me conduz, Ele é minha luz. Amém? Quantos estão entendendo? Então, mas aí o pecado, o homem ele tinha esse conhecimento de Deus. Quando ele pecou e comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele é como se fosse um vírus. Entrou um outro conhecimento do bem e do mal. E agora o homem não tem mais Deus como a sua fonte de essência de conhecimento. Então, por conta disso, as pessoas nasceram com conhecimento limitado. Às vezes por questão cultural, econômica, o contexto em qual ela vive. Não é mais Deus agora o pecado influenciou de forma que o seu contexto, ao qual você vive, influencia no teu conhecimento. Quem tem mais condição paga, tem mais conhecimento. Quem não tem, fica com menos conhecimento. Mas antes não era assim, todo mundo podia ter conhecimento, quando todo mundo tinha acesso a Deus. Então ele fala aqui que ele pregava por parábolas, porque nem todos podiam compreender de uma outra forma. Então aqui, por parábolas era uma forma simples que todos poderiam compreender. Você está entendendo isso? Todos poderiam compreender de uma forma simples. Então por isso que ele falou, eu não falei mais nada para vocês, ele está falando para os discípulos, porque vocês não iam suportar. O que ele está querendo dizer? A condição suas, né? Você vê que os discípulos de Jesus, a maioria deles eram pessoas simples, pescadores, homens simples. Pedro era um homem simples, né? Sem instrução, diferente de Paulo, que já era mais um homem instruído, né? Mas o que o Senhor está querendo nos mostrar aqui? Que Ele queria ser acessível a todo mundo, falar de uma forma que todo mundo entendesse. Mas por que Ele usou dessa forma naqueles dias? Hoje não é mais necessário isso. Por quê? Porque naquela época não tinha o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, olha, vocês estão tristes porque eu estou falando que eu estou indo, né? Eu estou indo e vocês estão tristes, mas eu estou falando para vocês, é muito mais interessante que eu vá. Jesus não é egoísta, Ele não está pensando nele, eu vou ficar aqui, agora eu estou glorificado, estou cheio de glória, vou ficar mais tempo com eles aqui. Não, Jesus falou, tenho que ir, gente. É mais interessante para vocês que eu vá do que eu fique, porque se eu for, vai vir outro, vai vir um Consolador, e Ele vos guiará a toda a verdade, e Ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito, e também vos fará o quê? Compreender. E quando isso acontecer, vocês vão lembrar de mim, e Ele vai fazer com que eu seja glorificado. Então o que Jesus está querendo dizer? Olha, é um cálculo matemático. Eu vou, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem, restaura o quê? A compreensão que foi adulterada onde? Lá no Éden, no pecado. E quando vocês começarem a entender, então era isso que Jesus estava querendo dizer, eu vou ser glorificado na terra.
Quando que Jesus é glorificado na terra? Quando as pessoas compreendem as coisas que Ele fala. Não adianta ter um monte de igreja e as pessoas não compreender. É por isso que a gente gasta muito tempo orando aqui para que o Espírito Santo venha, faça com que você compreenda. É por isso que a gente tem aula terça-feira, para que você estude a palavra e compreenda. É por isso que temos oração de manhã, na quinta e à noite, para que você receba o Espírito Santo e compreenda. É por isso que nos cultos de domingo tem 1h30 de palavra. Por quê? Para que você compreenda a palavra. Porque Jesus é glorificado quando nós compreendemos a palavra. E quem é que nos fará compreender essa palavra? O Espírito Santo. Não é um pregador eloquente, não é um pregador que tem vários diplomas na parede, não é, nossa, essa igreja é uma igreja elitizada, só tem gente elitizada aqui, né? Nossa, todo mundo vai entender. Não, o que faz alguém entender o Espírito Santo é nascer de novo, entender a palavra de Deus, é nascer de novo, receber o Espírito Santo. O que Jesus falou para Nicodemos? É necessário você nascer de novo. Ele falou, como que eu faço isso? Aí o que Jesus fala? Você é um conhecedor da lei, um estudioso, e não sabe compreender estas coisas. O que Jesus está falando? Você não tem o Espírito Santo. Você não consegue o quê? Compreender. Não é o fato de você estudar a Bíblia que fará você alguém que compreenda a palavra. E se você não compreender, você não glorifica Jesus na sua atitude, porque você vai reproduzir ignorância. Tem um tanto de gente que pega a Bíblia e explica tudo errado e acha que está certo. Tem muitas pessoas que acham que estão corretas no entendimento que elas têm. É por isso que você tem que sujeitar ao Espírito Santo e sujeitar a alguém que te ensine, né? Isso é bíblico também. Lá em Coríntios fala isso. Paulo, ele fala disso. Vamos ver o que Paulo está falando. Por que os cristãos de Coríntios não entendiam o que o Paulo pregava? 1 Coríntios 3:2. Por quê? O que impede eu de compreender a palavra? Vamos entender. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podíeis suportar. A mesma frase que Jesus fala. Jesus fala, eu não vou falar mais, não vou estender mais aqui, porque vocês não podem suportar. O que é isso? É como se eu pegasse, vamos falar na linguagem de computador, é como se eu tivesse uma pasta com arquivos de 20 gigas, e você tem o quê? Uma memória de 5. Então você não vai caber todo o conhecimento que está ali, toda a informação. Então tem que se expandir a sua capacidade de adquirir o quê? Conhecimento. Quem faz isso? Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Aí, pastor, olha só, eu oro, eu leio a Bíblia, não entendo. Irmã, como que eu posso falar de uma forma educada, então, que você, então, ou não tem o Espírito Santo, ou não está fazendo bem uso dele? Está entendendo? Eu não compreender a Escritura, a palavra, são sinais. A Bíblia fala o quê? Que a árvore você conhece pelos frutos. Ou você tem o Espírito Santo, ou não se tem. Aí eu oro, não entendo nada. Eu leio a Bíblia, não entendo nada. Duas respostas para você. Ou você não tem o Espírito Santo, ou você não está tendo um bom relacionamento com Ele. Uma das duas coisas. Então tem que ter esse sinal. Porque senão todo mundo fala, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Então todo mundo diria, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Aí você olha, não tem frutos, não entende a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não entende nada. O que acontece? Pode ter carteirinha de membro, pode fazer cara feia para a gente, pode mudar de igreja, pode mudar de cidade. Fica comprovado que a pessoa ou não tem o Espírito Santo, ou faz um péssimo uso da pessoa dele. Quem está entendendo? É um sinal. Então o que diz aqui? Leite eu vos dei como alimento e não comida sólida, porque vocês não podem suportar. E nem agora. Ele está falando de uma situação do passado. Lá do início eu já te dava leite. O que é isso? Eu compreendi coisas tão... O que Paulo fala em outros textos? Ele fala, conheço um homem que foi assunto ao céu, que subiu até o terceiro céu, que viu coisas grandiosas, que viu aquilo, que viu que é tanta coisa. O que Paulo está falando? Eu tive um entendimento das coisas do céu, eu vi o céu, eu vi as coisas espirituais, mas eu não posso compartilhar com todo mundo, porque nem todo mundo pode suportar. Por quê? Por que não pode suportar? E nem agora podeis. A resposta está no próximo versículo. Porque vocês ainda são carnais. O que me impede de entender ser carnal? Pois havendo, olha o que ele fala, pois havendo entre vocês inveja, contenda, né? Porventura, vocês não são carnais? E estando ainda caminhando segundo vontade dos homens, não são vocês carnais? Porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sois apenas de homens? Tá bom até aí.
Então olha o que ele está dizendo: por que vocês não conseguiram receber uma palavra verdadeira? E por que nós temos que entender a palavra, pastor? Porque quando eu entendo a palavra, Jesus é glorificado. Então vamos voltar na equação matemática. Jesus fala: olha, tem coisas que eu desejo falar para vocês, tem coisas que eu gostaria de ensinar para vocês, mas eu não posso falar ainda, porque ainda vocês não podem suportar. Por que eles ainda não podem suportar? Porque eles andavam pela carne. A mesma coisa que Paulo falou, né? Eles andavam pela carne. Mas eu preciso ir, é mais interessante que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo vai vir, e quando ele vier, ele vai batizar vocês com fogo, ele vai transformar vocês, vai transformar a mentalidade de vocês. Então vocês vão começar a compreender e entender as coisas que eu dizia, e então eu serei glorificado. Então como que Jesus é glorificado? Quando você compreende. E como que faz para você compreender? Deixar de ser carnal e andar no Espírito. Amém? Então você tem que parar de ser carnal, parar de agir na carne. Então o Espírito Santo, ele vem com um papel de nos... Às vezes a gente vê o Espírito Santo, igual o pastor Adriano falou, consolador. A gente vê o Espírito Santo como um bobinho, como um coitadinho, que só vem passar a mão na gente quando a gente está chorando. A palavra consolador aqui no original, né? Ela é paracleto, que significa intercessor ou advogado, né? Aquele que intercede por nós junto ao Pai, e aquele que é o nosso advogado. E interessante que no verso 13, João 16:13, ele fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, para Cristo ser glorificado, meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos dele. Por que tem pessoa que está desanimada? Eu vou na igreja, não entendo nada, não vou mais não. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi dado para mim e para você, mas você não quer. Naquela época eles não tinham, hoje já foi derramado. Fala que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que nos últimos dias a terra seria cheia do conhecimento da glória. Olha que tremendo. Para que Jesus seja glorificado, olha como é que uma coisa completa a outra. Você precisa entender e conhecer as coisas que Jesus está falando, conhecer a palavra. Agora, o que a palavra no Velho Testamento profetiza e fala? A terra será cheia o quê? E do quê? Quando que ele é glorificado? E quando tem conhecimento, o que acontece? Ele é glorificado. Por que a terra está cheia da glória? Porque antes ela foi cheia do conhecimento de Deus. Quantos estão entendendo? E para isso nós precisamos da ação do Espírito, né? Então o Espírito Santo, ele nos ensina, nos exorta. O que é? Olha que tremendo. Aqui no verso 13, ele vos guiará. Essa palavra guiará no grego significa mostrar o caminho. Escute, mostrar o caminho, ensinando, orientando e guiando. Então, quando fala ele vos guiará, está querendo dizer, ele vai mostrar o caminho para vocês. Quem que é o caminho? Eu já expliquei que o caminho não é um lugar, é uma pessoa. Quem é? Jesus. Ele vai mostrar Jesus. De que forma? Ensinando, orientando, guiando. Então eu te pergunto, o Espírito Santo foi derramado na terra já, sim ou não? Jesus já foi, o Espírito Santo veio. Por que tem gente que não entende a palavra então? O problema é de Deus? Deus fez o trabalho pela metade? O problema está em quem então? Você. Por quê? O Espírito Santo mostrará o caminho, o quê? Ensinando, orientando, guiando. O Espírito Santo é uma pessoa? É. Então pega um cara que está lá no meio do mato, um índio, nunca um pastor foi pregar para ele, ele pode converter? Sim. O Espírito Santo pode se manifestar a ele? Sim. Pode explicar para ele o caminho? Sim. Pode ensinar ele? Pode orientar e guiar? E chegar um teólogo lá e deixar o cara na unha com tanto conhecimento? Sim. Porque esse papel é do Espírito Santo, ele está vivo e habita dentro de você. Então se você não está aprendendo, não está sendo orientado, não sabe qual é o caminho, não sabe e não está recebendo direção, é porque está faltando vida de oração, está faltando o Espírito Santo em você. Só isso. A culpa não é do pastor, não é da igreja, de ninguém, é sua. Porque o Espírito Santo já foi dado a você. É só você usar. Mas naquele dia você vai falar, não tive tempo. Aí o Senhor vai mostrar assim, ficou tantas horas no Facebook, todo dia. Ficou tantas horas no WhatsApp a semana toda. Como é que você não teve tempo de buscar o Espírito Santo?
Naquele dia todo olho verá. Não tem desculpa, irmão. É a igreja, é o pastor, é que lá não tinha isso, é que lá não tinha aquilo, não explicava não tinha material, não tinha escola dominical para as crianças, não tem conversa. O Espírito Santo já foi dado a você, para te orientar, para guiar você, para te instruir. Fala comigo: orientar, ensinar e guiar. Amém? Para terminar aqui, é interessante que ele fala, cadê? Aqui ele fala também, depois do guiar, no verso 13, ele fala que guiará. Esse guiará são 3 coisas que eu acabei de explicar. Vamos lá? Ensinar, orientar, todo mundo junto agora. Então, quando você estuda no grego, você vê quão profunda é a palavra. O guiar aqui significa 3 coisas: ensinar, orientar e guiar. Agora ele fala depois, e também dirá. Esse dirá no grego é uma palavra tremenda. Uma palavra no grego que significa pregar, como a fala de alguém que era surdo e mudo e começa a falar. Quando fala dirá aqui, o que ele está querendo dizer? Quando o Espírito Santo, olha que tremendo, olha para mim, quando o Espírito Santo começar a te ensinar, ele está querendo dizer, Jesus está falando, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai começar a ensinar vocês. E ele é tão carinhoso, que assim como eu fui carinhoso e preguei em parábola para vocês entenderem, até que ele viesse, quando ele vier, ele não vai vir de uma vez, fazendo com que vocês aprendam tudo a noite por dia. Ele vai vir falando com vocês como alguém que era surdo e mudo e está aprendendo a falar. Como que uma criança fala? Dadá, gugu, mamã. É isso, você sabia que é isso que está ali? E aí eu fui ver a palavra no original, ela é pregar, ou falar como um mudo e surdo que começa a falar, ou tagarelar como uma criança. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não for como uma criança não pode ver o reino. Por quê? Está querendo dizer que quando o Espírito Santo começar a te orientar, ele vai falar com você o quê? Com carinho, com jeitinho. Ele não vai aprofundar no início vai ser o leitinho no início, mas o problema não é o leite no início, como o Paulo estava querendo dizer lá, leite eu vos dei de beber, porque no começo vocês não suportavam, estavam num processo de transformação, mas até agora vocês estão no mesmo processo, está tomando leite até hoje. Você dá leite, você dá mamar, sua mãe dá mamar para você dormir? Sai fora, né? Você é homem, rapaz. Imagina, mãe, me dá uma madeira, dá um bico para me dormir. Não. Agora eu estou olhando para muitos aqui, talvez muitos de vocês estão indo assim, mamá, dadá, gugu, tira a fraldinha, coloca eu para mimir. Está chateadinho, porque o pastor não foi para mimir, não tirou a fraldinha. Você tem que comer comida sólida já, você já é grandão. Não é verdade? Né? Mãe, me dá. Estou brigando com meu irmão, me dá isso aqui, é meu. Não, dá para o seu irmão isso daí. Não dou, é meu. Criança. Pastor, não me deu oportunidade, deu oportunidade para o outro, era meu ministério, minhas coisas. O problema não é a gente ser criança, o problema é a gente ser criança sempre. É isso que Paulo está falando. Fala, poxa, o Espírito Santo veio, no começo ele deu leitinho para vocês, porque vocês estavam num processo de transformação, não suportavam o que é sólido, mas até agora vocês estão comendo leite. Esse que é o problema. Até agora bebendo leitinho. Agora ele está dizendo aqui, Jesus está falando, no começo, quando ele chegar, ele vai falar com vocês de uma forma bem fácil. Pega uma pessoa que está aprendendo a falar, ela tem a língua presa, é devagar, é paciência. Só que aquela pessoa tem que desenvolver. Uma hora tem que falar, uma hora tem que crescer. Quantos querem falar? Quantos querem ser filhos maduros? É o filho maduro que a gente aprendeu aquele dia lá que eu preguei aqui. Filho ruios. Tecnon e ruios. Tem gente que é tecnon, tem gente que é ruios. Eu não sei o que é isso. Vai lá no YouTube e assista a minha mensagem. Tá lá. Então eu falei para minha esposa esse dia, se o povo colocasse em prática tudo que eu já preguei até hoje na igreja, e os caras que vieram até hoje pregar, eu podia ficar uns 5 anos sem pregar. 5 anos sem pregar. E vocês teriam uma vida abençoada. Então não é por falta de mensagem, é falta de prática. É a mordomia cristã que tem que sair do nosso meio. Tem gente morrendo no nosso meio, irmão. Crianças sendo incendiadas, crianças sendo abusadas,
cara que está ganhando 900 mil por mês para ficar lá nu lá, e as crianças olhando e passando a mão e falando que é arte. Aí eu falo, de novo vou falar, aí a mídia fala para você, pastor, é ladrão, está vivendo com o seu dízimo, e o governo pagou 900 mil para aquele safado daquele artista ficar pelado na frente das crianças. Vai lá, você entra lá pelo site, você vê, a Lei Rouanet recebeu 900 mil reais de incentivo da cultura para fazer aquela porcaria daquele teatro, com dinheiro seu e meu de impostos, e eu que estou te roubando? Estou aqui pregando palavra de restauração, restaurando casamento, vidas, transformando, e o mundo quer falar para você, teu pastor é ladrão, não abençoa a obra não. Enquanto isso é o governo que está te enganando, o governo que está te roubando, está roubando nossos filhos, roubando a santidade, mas você acha que quem rouba é a igreja, que quem rouba é o pastor. 900 mil reais para mim ficar pelado e as crianças andando ao meu redor. É uma falta de apanhar um cara desse, não é? Não é verdade? Quantos concordam comigo? O seu dinheiro, irmão, que você luta tanto para ganhar, o governo vai lá, ó, chupa, dá 900 mil para um safado daquele cara lá. Mas quer enfiar na tua cabeça que não, é a igreja que rouba, o pastor. Não fala que você é crente, não fala que você é da dízimo. Não, irmão, a igreja tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar como igreja. Falar, não, a obra de Deus vai crescer, nós vamos pregar, vamos cuidar das crianças, vamos evangelizar nas escolas. Eu tenho escola aqui, ó, amanhã, se você quiser, para você começar a pregar lá. Amanhã. Só que eu estou fazendo um monte de coisa, tenho que fazer tudo. Por isso que eu estou desafiando vocês a ir para esse curso de evangelismo lá em Cruzeiro. Vocês precisam trabalhar. Você ganhar alma, parar de ficar como ovelha aí gorda, só mamando aqui, ó. Chega, vamos trabalhar para Jesus. Tem crianças sendo molestadas, tem crianças sendo abandonadas, tem crianças sendo queimada viva, e nós estamos sentados no banco assistindo mais o culto. Tem gente aqui dentro dessa cidade sofrendo. A pastora Cardinha trabalhando no RH agora, num dia ela recebeu mais de 300 contatos de currículos e telefonemas e mensagens de gente escrevendo, estou desesperado, estou desempregado, não tenho nem comer dentro de casa. E você está empregado, Deus está te abençoando. Para quê? Para você ficar dentro de casa comprando mais um eletrodoméstico e ficando na frente da TV? Não. Glória a Deus que você tenha conforto na tua casa, isso é de Deus também. Mas para que você possa se levantar, se posicionar e servir o Senhor e ganhar almas para Jesus e pregar o Evangelho. É para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para esse mundo. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Em tudo que nós precisamos, o Espírito Santo nos ensina. Ele nos orienta, nos ensina e nos guia. Amém? E como que ele vai falar com a gente? Gugu. O Espírito Santo vai falar assim, ó, vamos chamar Deus de Pai? Vamos lá. Pai. Vamos. Abba, Pai. Aí a gente, vamos. Abba. Conseguiu. Aí Jesus lá no trono. Estão entendendo agora que eu vim mostrar o Pai, que aquele que vê a mim vê o Pai. Eles estão entendendo você glorificado. Meu sofrimento não vai ser em vão lá na terra. É só a gente entender, é simples, é o que eu estou explicando. É só isso, irmão. Mas o maior inimigo nesses dias do crescimento espiritual das pessoas é o quê? Conforto. Não são coisas ruins que estão tirando as pessoas de Deus, são coisas boas. Conforto. Nunca se viu tanto entretenimento como hoje. Nós estamos consumindo tanto entretenimento que tem gastado o nosso tempo com Deus. Às vezes tem pessoas que passam a noite toda num jogo de computador, mas ela nunca passou uma noite com o cheiroso. Nunca. Porque ela tem que trabalhar no outro dia. Nossa, o culto dia 9h44 não acabou, amanhã eu tenho que trabalhar. E quantas vezes dia de semana você ficou assistindo filme até de noite? Você saiu do cinema às 11 horas da noite assistindo, vamos assistir a sessão, vai ter lá, nossa, o lançamento daquele filme que eu queria assistir. Sai de lá do cinema 10h30, 11 horas. Não é verdade? Sabe por quê? Nós precisamos apaixonar por Jesus de novo. Nós precisamos desejar Ele de novo, irmãos. Porque se nós amarmos Ele de todo o nosso coração, nada vai nos roubar dele. Deus vai poder te dar tudo e nada vai te tirar dele. Mas para isso você precisa de uma pessoa chamada Espírito Santo, que vai fazer você aprender, ser orientado e guiado nesse caminho, e vai fazer você também aprender a falar todas as coisas que Ele nos falou, de uma forma simples, como uma criança que aprende a falar.
Ele quer te ensinar. Amém? Tá bom, vamos parar por aqui. Senão vocês vão achar ruim comigo por causa de horário. Tem uns que estão cochilando aí na hora do culto. Vocês estão meio mais ou menos essa semana. Então, eu estou orando, um dia ainda vai vir um avivamento nessa igreja ainda. Pega aqui, meu filho. Um dia ainda vocês vão entender. Em nome de Jesus, minha vida não vai ser em vão aqui não. Vamos colocar de pé, vamos orar. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Leva para Deus tudo aquilo que estou sentindo. Diga para Ele: Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, nós te louvamos, porque o Senhor nos apontou o caminho, a direção que é Jesus. Nos orienta, nos ensina e nos guia nesse caminho. O Senhor fala com uma voz doce, até de criança tagarela, que quer falar tanto, que quer se expressar. Muitas vezes, Senhor, nós não temos te dado atenção, como uma criança que quer a atenção do pai e da mãe, tagarelando e falando como ela foi bem no futebol, como ela foi bem na escola, como ela conseguiu a atenção dos seus amiguinhos. O Espírito Santo nos ensina a ser simples e humilde como você é. Nos ensina a entender você e ter um relacionamento único contigo. Desperta a tua igreja, Senhor, nesses dias. Que o teu Espírito que está sobre nós venha ativar e despertar a igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.